Olá, eu sou Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi, e agora migrando numa nova atuação dentro do painel corporativo com a empresa Atos, localizada ali na Rua da Moca, 3146, aqui com você, na MKK Web TV. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu recebi num grupo, num dos quais eu participo, um grupo de conteúdo, onde Eunice traz um fato que aconteceu de verdade. Eu achei muito interessante e até selecionei e comentei que estaria hoje aqui compartilhando com você. E se dá da seguinte forma: a história de um aluno que ele processou o seu professor porque o professor tomou o celular dele em meio à aula. No meio da aula ele estava usando o celular e o professor tomou, e ele se sentiu agredido, ele sentiu como se tivesse sido invadido na frente dos amigos, o fato do professor ter tomado aí o celular dele. Fato, não é verdade, que hoje está acontecendo com muita frequência nas escolas, públicas e até algumas privadas também. A mudança de valores faz com que as pessoas também mudem os seus comportamentos. A mudanças desses valores e dos interesses e de posturas mudam os comportamentos que estão agora sendo colocados como cada vez mais naturais, posturas que antes eram tidas como totalmente inapropriadas. Então, compartilhando com você agora o relato da decisão do juiz dentro desse caso. Vamos lá? O juiz Eliser Siqueira de Souza Júnior, da Primeira Vara Civil e Criminal de Tobias Barreto, no interior do Sergipe, julgou improcedente um pedido de indenização, que o aluno pleiteava contra o professor que tomou o seu celular na sala de aula. De acordo com o processo, o educador tomou o celular do aluno, pois esse estava ouvindo música com os fones de ouvido durante a aula e a explanação do professor. Veja isso. O estudante foi representado por sua mãe, que apoiou a decisão do aluno e que apoiou os valores aí que o aluno estava externando aí à sociedade. Veja que interessante. A mãe alega que foi um sentimento de impotência e revolta, além de um enorme desgaste emocional e físico sofrido pelo seu filho. E nessa negativa, o juiz afirmou que o professor é o indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão para a luz do conhecimento, direcionando como uma pessoa que pensa e existe por si. O magistrado se solidarizou com o professor e disse que ensinar é um sacerdócio sem recompensa. Hoje parece um karma. Eliser Siqueira, o juiz, ainda considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Educação que impede, obviamente, a utilização de celular durante a aula, e além de desobedecer reiteradamente o comando do seu mestre. O juiz considerou ainda que não houve abalo moral algum, já que o aluno não utiliza celular para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade edificante durante as aulas, e declarou: julgar procedente essa demanda, olha que interessante, é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional do nosso país, privilegiando a alienação e contra-educação. As novelas, os reality shows, a ostentação, os bullies intelectivos, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectual improdutiva que vem assolando os lares do nosso país, fazendo as vezes de educadores, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira. Por fim ainda, o juiz faz uma grata homenagem a esse professor que estava ali diante dele sendo processado, no país que virou as costas para a educação e que faz apologia inconsequente através de tantos expedientes alienantes, reverencia o herói nacional que enfrenta todos esses desafios com altivez e caráter e senso sacerdotal, o professor. Então eu estou compartilhando aqui com vocês, e isso é uma história que eu achei muito interessante, porque mostra que os valores são cultivados desde muito cedo. Os valores são cultivados ainda com as palavras que os pais, que as mães, que as entidades, né, que como se diz assim nos centros,
mostram logo no começo dessa formação as crianças e os nossos jovens. E que é muito incongruente quando mais tarde você observa que um político fraudou aí o imposto de renda, que um político roubou a tua contribuição, se você não coloca o valor a partir de você mesmo, o valor dentro de você, que é a maior referência que você pode dar ao seu filho, às pessoas que te acompanham, às pessoas que estão ao teu redor. Alimentar posturas como essa, alimentar ou passar a mão no seu filho quando você vê que é uma atitude que traz um grande dano social, é sim assinar um atestado que o impulsiona a ser um novo criminoso social. Muitas vezes até não um criminoso de assaltar bolsas ou provocar sequestros, mas um criminoso social. Aquele criminoso que entende que o seu direito privado está acima do direito público. Aquela pessoa que tem um ego tão aflorado que mesmo diante de um casamento impõe somente o seu querer ao outro. Quando começa a trabalhar numa equipe, também não se associa muito bem a essa equipe, afinal é ele que tem a razão. Quando começa um relacionamento, geralmente também não dá certo, afinal o outro nunca entende. Quando começa um trabalho escolar, geralmente causam divergências e briga, afinal o grupo pensa diferente dele e eles estão todos errados. Então esse papel da inflamação excessiva do ego é quando acontecem exemplos como esse, onde os adultos, que deveriam ser os grandes condutores dos valores e os direcionadores dos seus filhos, dos jovens, dos seus alunos, passam a mão na cabeça apoiando posturas como essa. Tirando, o proveito da situação, levando alguma vantagem. E muitas vezes até não levando essa vantagem. Então eu compartilho essa história com você, que hoje houve rumores, e quando você liga a sua televisão, quando você liga o seu rádio, 80% ou talvez até mais são notícias que maculam o seu otimismo, que maculam o seu positivismo. São notícias que querem fazer você refém de um cenário econômico, político, da crise. Não é verdade? Isso está sendo um alimento constante e é o que mais a mídia tem focado. Mas se você quer de verdade ver o nosso estado diferente, seja a diferença. Mostre para os seus filhos, mostre nos seus grupos, mostre no seu trabalho o seu melhor. Faça com que a sua vida, a partir de você, como um pequeno ponto e uma célula no sistema, se estenda, influenciando pessoas, influenciando essas pessoas a serem um pouco melhor. E veja, eu não estou tratando aqui de perfeccionismo, eu não estou tratando aqui de moralismo, de certo ou errado, de pecado ou divinismo, não. Mas eu estou dizendo a você que plante valores de caráter a partir dos seus exemplos, a partir das suas posturas. Que faça com que as raízes do futuro, que as raízes do porvir tenham sustentáculo para o nosso país. Se você acredita ou não em outras vidas, que você vai nascer aqui ou não, isso é indiferente. Ainda que a sua vida seja simplesmente essa, e que, segundo a linha de alguns, acabe tudo aqui. Acabe tudo ao término da sua jornada aqui. Tenha o orgulho de saber que você deixou um legado para transformar o nosso país em um lugar melhor, para transformar a sua família num lugar melhor, para transformar você mesmo como um ser humano melhor. Eu acho muito curioso pessoas que falam, não, agora eu já sei tudo, eu sei tudo sobre espiritualidade, eu sei tudo sobre a vida, eu sou um excelente profissional, e pessoas que buscam nessa desculpa a estagnação da vida, a estagnação de padrões, não abrem a visão de si mesma e, portanto, acaba levando a essa estagnação nas suas relações, levando essa estagnação para tudo que elas fazem, tudo que elas constroem. Observe que hoje, essas crianças que estão nascendo, que hoje os nossos jovens, eles precisam, e precisam mesmo, de que você seja essa diferença. Mas você não tem que ser essa diferença criticando, cobrando, censurando ou julgando. Mas você tem que mostrar que através dos seus comportamentos e atos, você é a diferença. Que você é aquela pessoa que quando recebe um troco a mais vai lá e devolve. Que você é aquela pessoa que quando observa que uma pessoa esqueceu um celular muito caro, desses últimos modelos no banco, devolve. Você ser aquela pessoa que tem a consciência na hora de exalar o seu voto.
Você ser aquela pessoa que de verdade respeita os idosos, as suas experiências, a sua jornada de vida. Você ser aquela pessoa que respeita o seu amanhecer a cada dia e toma um café da manhã alegre e feliz, quando tem o café, o pão, a manteiga, ou quando não tem nada disso. Você ser essa felicidade, você externar através do seu comportamento o que mais você quer ver. Se você quer ter realmente políticos que sejam honestos, pratique honestidade em você. E para começar, olhe com honestidade para você e veja, você está exatamente no momento e do jeito que você sonhou? Você está fazendo exatamente o que você quer fazer? Você está naquele relacionamento que troca com você uma energia equalitária? Você tem trocas gostosas nas suas relações sociais? Você acorda o seu dia com aquela motivação para se levantar porque sabe que vai construir algo melhor e melhor e melhor? Quando o seu chefe te dá uma bronca ou pontua em você algo que ainda poderia ter mais melhoria, qual é a sua reação? Quando alguém responde uma pergunta que você de verdade fez a essa pessoa, mas quando uma pessoa responde diferente da expectativa da pergunta, você aceita? Você tem essa honestidade para lidar com as transformações das vidas das pessoas, dos comportamentos e das relações? Você usa essa honestidade para olhar no seu filho quando às vezes apresenta uma nota ruim no boletim, e você sabe que tantas vezes isso já aconteceu com você, e ao invés de repreendê-lo, ser honesto e dizer: filho, eu também passei por isso. Eu também tive notas baixas, eu também reprovei. Ou você é aquele que quando recebe esse boletim fala: eu te dou tudo, eu trabalho e dou tudo, e como é que você tem uma nota dessa? Seja honesto. Seja honesto e observe quais são os seus valores. E se hoje você fosse plantar esses valores como a raiz de uma árvore grande que vai florescer, o que é que seria produzido através dos seus valores? Haveria confiança, haveria fé, haveria honestidade, haveria verdade, haveria flexibilidade? O que haveria? Quais são as suas raízes e onde é que você tem solidificado aquilo que você está se tornando, aquilo que está se tornando a sua família, aquilo que está se tornando a sua carreira, e aquilo que é você ao fechar a porta de um quarto e se ver completamente só? Qual é a percepção que você tem ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final de um mês? Qual a percepção que você tem de si mesmo? E desses valores que você carrega, quais é que tem sentido para você carregar do jeito que estão? E se houver ainda em você a possibilidade, a flexibilidade de permitir um novo e dar um passo rumo à melhoria, como seria ajustar esses valores de uma forma mais dosada? Em que contextos você dosaria a tua impulsividade? Em que contextos você autorizaria a sua impulsividade a se manifestar? Em que contextos você autorizaria a tua honestidade, a entrega? Em que contextos vale a pena para você arriscar ainda mais? Arriscar a palavra, arriscar dentro de uma reunião, se expor, expor aquela ideia que há tanto tempo você alimenta, e a dia, e nunca expõe. Até que um dia, de repente, ao final de tantos meses, você vê uma pessoa que trouxe algo tão próximo do que você queria dizer e você pensa: deveria ter dito isso. A coragem é um valor para você? A iniciativa é um valor para você? Isso tem que peso na sua vida, ou o quanto você faz uso de cada valor? Liste, faça isso, liste ou desenhe, coloque uma música que para você é agradável. Isso nós usamos também em algumas sessões de coaching. Coloque uma música que para você traga uma introspecção e desenhe uma árvore. Mas desenhe as raízes dessa árvore, enumerando cada valor que você até hoje tem e cada valor que você quer ter
E qual é a medida da raiz de cada um desses valores? Qual é a dosagem ideal? Funcionou até aqui, que bom, mas poderia funcionar ainda mais? Foi legal até aqui? Fantástico, mas poderia ser supra legal? Então, qual é a dosagem? Para onde você quer chegar? Qual é o seu para quê de vida? O que você quer fazer em 6 meses, em 1 ano? E o quanto esses valores podem ser motivadores ou não? O quanto seria interessante para você, de repente, atualizar esses valores e perceber: será que isso ainda é adequado? Será que isso ainda é o ideal? Será que esse valor já não é algo que eu preciso rever e perceber os contextos que isso me impulsionarão ainda de uma forma melhor? Então, observe, pare, coloque uma música assim e se aperceba de si mesmo. E se você precisar de mais tempo, respire e deixa fluir num desenho, e deixa fluir na sua criatividade, saindo dos seus problemas, das contas, dos filhos, dos relacionamentos, brigas ou até estados de euforia, e se aperceba como é a construção dessa raiz. E como é aprofundar ainda mais as bases dessa raiz. E se aperceba de como é que essas raízes vão gerar essa árvore. Será que ela vai ser uma árvore pequena, que a qualquer tempestade arranca ela e tira toda a estrutura, todo o alimento, toda a seiva? Ou será que ela é uma árvore centenária? Ela poderá ser algo que vai ser a referência, que vai ser além de você, que vai ser aquela referência onde as pessoas lembram: olha, quando essa pessoa estava aqui, ele saberia exatamente como direcionar essa situação. Quando essa pessoa estava aqui, ele tinha a dosagem certa para questões. Qual é a árvore que você está construindo com as escolhas que você faz no seu dia a dia? Qual é o tronco que você elege no trânsito? Qual é o tronco que você elege quando você está aí diante de estímulos negativos de pessoas, de desafetos, daquele cara da equipe que fica te futucando, aquele cara da equipe que fica tentando ali mutilar suas ideias, mas que ele não consegue fazer isso sem a sua permissão, mas que ele não consegue fazer isso sem a sua autorização. Como é isso? Como é essa árvore? Como seria se essa árvore crescesse e cada galho fosse uma parte das áreas da sua vida? A parte espiritual ou não, a parte profissional, a parte financeira, família, relacionamentos, filhos e tantas outras coisas que você pode ter no seu caminho. Escrever um livro, mudar de casa, onde é que ficaria isso tudo? Como seriam os galhos dessa árvore? Seria uma árvore grande, frondosa, ampla? Ou seria uma árvore com 2, 3 galinhos, casa, trabalho e contas? Como é sua árvore? E se você já tem clareza disso, aperfeiçoe ainda mais a sua ideia, aperfeiçoe ainda mais o seu foco e faça então com que essa árvore agora expanda suas sementes pelo esse planeta que nós chamamos de casa, e deixe que através de você esses frutos comecem a influenciar, a ir além, a trazer esses valores como uma coisa boa, a colocar nessa sociedade, nesse país, nessa humanidade, pessoas muito melhores. Veja, nós temos inúmeras notícias de coisas tão ruins, mas também aqui no Brasil nós temos inúmeras notícias de coisas boas, e de pessoas que constroem, de pessoas que fazem a diferença, e de pesquisas que apontam sim o brasileiro como uma pessoa de alta flexibilidade e que se adapta muito bem às mudanças, apesar de especialistas dizerem que nós temos essa percepção de flexibilidade, mas ainda temos que montar a estrutura disso tudo. Por isso aí a importância da árvore, por isso aí a importância da raiz, por isso aí a clareza dos seus valores, a clareza dos valores que você usa, porque saiba que esses valores, uma vez eleitos, eles vão direcionar os seus comportamentos, eles vão direcionar a sua vida, eles vão direcionar também a tua colheita.
É isso que às vezes as pessoas não se apercebem, não é? Que a impulsividade também tem uma colheita, que a honestidade também tem uma colheita. E muitas vezes pessoas que me procuram intempestivas e pessoas que me procuram que não conseguem, né, que diz que eu não aguento nada e quando eu vejo já falei. Pessoas altamente impulsivas, quando elas me procuram e quando eu pergunto, mas você aprecia os resultados que isso te dá? Fatalmente essas pessoas se desmontam, abaixam um pouquinho o ombro, olham um pouquinho para baixo, como se estivesse ativando uma memória e dizem: não eram esses resultados que eu queria ter nesse relacionamento, não eram esses resultados que eu queria ter naquela reunião. Fatalmente. Então observe que a escolha desses valores é que vai eleger que tipo de árvore, que tipo de pessoa você é. É elegendo esses valores que você vai observar até que ponto você cresce ou estagna. Elegendo esses valores é que você vai se aperceber de até que ponto você pode expandir e criar células que levam isso, influenciam pessoas, influenciam modelos, influenciam equipes ou não. Um pequeno bonsai ou uma pequena árvore que fica lá e de repente alguém se apercebe dela. Nós não nascemos aqui por nada. Nós estamos aqui por propósitos, nós estamos aqui por razões, e a primeira delas é fazer de você uma pessoa melhor, é fazer de você uma pessoa mais completa. Não se transforma um mundo antes de uma reforma íntima, antes de uma reforma interna. Não se consegue grandes amores se você não tem uma autoestima. Não se mantém trabalhos e grandes projetos se você não tem uma clareza do caminho que quer seguir. Então olhe os seus valores, perceba as raízes, refaça o caminho novamente das experiências que você teve na sua história e perceba o quanto esses valores foram apoiadores, o quanto foram grandiosos, o quanto foram limitantes e o quanto, se dosados ou se fortalecidos, poderiam trazer um resultado muito melhor. Você sabe que melhoria nós temos a todo dia que percorrer. Pelo menos 1% por dia de melhoria transformaríamos nós ao final de um ano em seres humanos muito melhores. Por isso, a minha mensagem para você hoje é: observe os seus valores, se aperceba das raízes que você tem ao fazer as suas escolhas, ao fazer a sua ultrapassagem numa rodovia. Qual é o valor que você usa nesse momento? Ao tirar proveito de uma pessoa que passou o troco a mais, qual é o valor? Ao cometer traições, quais são os valores? Traições de uma forma genérica, principalmente com você mesma. Ao se trair, quais são os valores? Ou qual valor é ausente para você se permitir ser traído dia após dia? Dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida, qual é o valor? Qual é o valor? Para você se permitir estar exatamente aí. Quais foram os valores que você usou de base? Quais os valores para você atingir o próximo nível e o próximo passo? Eu espero estar falando com as pessoas que podem estar apoiando posturas como essa, porque eu quero que de verdade essa mensagem faça você rever esses valores. E para você que não apoiaria como eu posturas como essa, para que nós estejamos ainda olhando para dentro de nós, como se estivesse fazendo, sabe aquela faxina de tirar móveis da frente, afastar cortinas do cenário, para perceber onde é que está aquele pozinho, o que é que existe em mim, que pode também estar ressoando com isso. Onde é que na minha vida, de repente, eu posso não estar aplicando uma honestidade? Onde é que na minha vida eu devo estar sendo violenta? Onde é que na minha vida eu devo estar aí sendo uma agressora também de danos públicos, de pessoas e de coisas? Então essa reforma íntima, essa mudança que nós fazemos sim, a cada escolha, a cada esquina da vida, a cada dia que amanhece, dia que se finda,
Nesse momento é onde você aperfeiçoa um pouquinho mais. Erra também muito mais. A gente erra muito. E a gente acerta também muitas coisas. Mas qual é o que você quer ver? Você quer ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Qual é o passo? E qual é o passo que os seus valores podem motivar com muita facilidade para você atuar? E quais são os passos que os seus valores truncam, amarram? Parece que você não sai do ponto, parece que as coisas não acontecem, parece que você trabalha muito, mas não é percebido, não é visto, não tem resultado. Quais são os valores? E o que mais? Liste isso, mas liste com honestidade. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Mas seja extremamente honesto. Pergunte para as pessoas da sua equipe o que elas mais apreciam em você e o que elas acreditam que você poderia melhorar um pouquinho mais. Pergunte para sua esposa, para o seu marido, o que mais eles apreciam em você e o que você poderia melhorar um pouco mais. Pergunte para os seus filhos qual é a qualidade que mais eles gostam de você e qual é a qualidade que ainda está em evolução e que você poderia melhorar um pouquinho mais. Mas banque a resposta. Banque a resposta. Banque a resposta, porque de verdade a família e pessoas do seu ciclo de intimidade vão responder a você. Talvez um amigo seja um pouquinho mais polido, mas a família, que é aquele cerne onde mais você evolui, vão responder para você. E eu aguardo você aqui no próximo programa. Então acesse aí www.mkkwebtv.com.br, acompanhe a nossa programação, acompanhe as dicas, acompanhe tantos colegas que compartilham conhecimentos e dicas que fazem tanta diferença no seu caminho. Acompanhe a nossa programação, compartilhe e refine agora muito mais o seu ouvido. Nós estaremos aqui às quintas-feiras às 9h30 da noite, com reprise sextas, sábados e domingos às 9h30 da noite, o mesmo horário. E parte da manhã às 10 horas nós vamos ter aqui na MKK Web Rádio e na MKK Web TV uma programação com músicas diferentes, com músicas místicas, com músicas assim que trazem para você essa conexão e esse encontro com o seu ser consciente. Acompanhe e compartilhe. Olhe mais para cá, para o mundo que nós estamos construindo. Olhe mais para cá, para a MKK Web TV. E divulgue essa semente do que nós queremos mais ter aqui no nosso país. Um grande beijo. Eu, Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Lakshmi, me despeço de vocês. E se vocês quiserem meu contato, o telefone é 2157-6480. Um imenso beijo para vocês. Compartilhe a nossa programação e estejam aqui conosco acompanhando aí o que nós estamos transformando o nosso caminho. Muito obrigada a você, um super beijo e até a próxima.